Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 5, verso 35, diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha só que lição poderosa o Senhor nos deixou aqui. Quem foi que chegou, pessoal? O chefe, não foi? O comandante, uma pessoa que tinha autoridade. E mesmo sendo comandante, tendo status, ele buscou naquele momento o quê? Ajuda. Então veja que nesse momento, a filha dele tinha morrido. E disseram o que para ele? Olha, não incomoda mais o mestre, porque no seu caso não tem o quê? Não tem mais jeito. Então olha só, as pessoas nos dias de hoje não são exatamente assim? Não é exatamente dessa forma que acontece? Quando nós nos encontramos diante dos problemas, as pessoas não fazem a mesma coisa com a gente? Talvez o senhor, a senhora está aqui nessa noite, está aqui nesse momento, está me assistindo, e é uma pessoa que está lutando pelo seu casamento, pelo seu matrimônio, pela sua vida sentimental, mas sempre tem alguém que chega aí e fala para você: olha, se eu fosse você, eu largava esse marido, porque ele só te trai. Olha só, você lutando pela sua vida sentimental, pelo seu casamento, mas alguém chega e te dá uma palavra de derrota. Talvez o senhor, a senhora está aqui lutando para ver o seu filho, a sua filha, liberto da droga, para que a porta do emprego se abra, mas sempre tem alguém que chega, às vezes até da própria família, chega dizendo assim: olha, se eu fosse você, eu parava de lutar por ele, porque para esse caso não tem mais jeito. Olha só, que palavra de derrota. Talvez você, rapaz, moça, está aqui, está me assistindo, e é uma pessoa que tem a visão de abrir o seu próprio negócio, a sua empresa, a sua loja, vender sua roupa, salgado, bolo, empreender, fazer algo que você ganhe de forma autônoma, né? Ser uma pessoa que tem a sua própria empresa, mas sempre tem alguém que fala, principalmente na cidade onde você mora: olha, para de pensar na sua vida financeira, em abrir o seu próprio negócio, porque aí nessa cidade onde você mora, nada dá certo. Vou te ensinar duas coisas. A primeira coisa, quando a palavra é de morte, te coloca para baixo, te desanima, ela vem do mal. Mas quando a palavra é de Deus, então ela te coloca para cima, ela te empurra para frente, ela te levanta, ela te anima. Versículo 37 diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro e os irmãos, Tiago e João. Olha só, preste bem atenção, olha que lição poderosa que o Senhor Jesus nos deixa aqui. Veja que ali era um enterro, muitas pessoas estavam ali, a família estava ali, os familiares estavam ali, os vizinhos, os amigos do trabalho, os amigos da rua, muitas pessoas se encontravam ali naquele local. Mas o Senhor Jesus, ele poderia ter dito assim: olha, todo mundo, vamos dar as mãos e fazer uma grande corrente de oração para que a menina se levante, mas não foi o que ele fez. O que ele fez? Ele selecionou as pessoas que ele queria com ele ali naquele local, no momento do milagre. E foram quem? Pedro, Tiago e João, como diz aqui nas Escrituras. E qual é a lição que o Senhor Jesus nos deixa? Seja seletivo com as pessoas que andam com você. Seja amigo de todos, mas ande só com as pessoas que têm a mesma visão, que têm a mesma fé. Porque é o que o Senhor Jesus nos disse: olha, eu vou para junto do Pai, mas deixo-vos o Consolador, aquele que te guiará acerca de toda verdade. Versículo 38 diz assim: e chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança, ela não está morta, mas dorme. Versículo 40 diz assim: e riam-se dele. Para aí, olha só, veja que aqui no versículo 40 fala que riam dele. Não é aquele sorriso, fala assim, alegremente sorriam, e de felicidade sorriam, não. Falava assim, e riam dele, quer dizer que era de forma de deboche. Estavam debochando dele, né? A criança estava ali, ele falou: olha, não chora não, que ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas riam, provavelmente falavam: maluco, mais um maluco, eu estou vendo ela morta ali,
e ele vem dizer para mim que ela está dormindo. Então veja, gente, quando ele chegou na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e tinha os que choravam e aqueles que estavam em pranto. Mas o que ele disse? Falou assim: olha, calma, não chora não. Ei, tenha calma, a criança não morreu, ela está dormindo. Ei, para de chorar, olha, fica tranquilo. O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava levando para aquela família paz. E por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Veja que quando a pessoa ela tem o príncipe da paz com ela, aonde ela chega, ela leva paz. Ela chega no ambiente, o ambiente fica mais leve, é uma pessoa sorridente, para todo problema ela tem uma solução, é uma pessoa que todo mundo se sente bem perto dela, porque ela tem o príncipe da paz, diferente de outras que não tem o príncipe da paz dentro dela. Aonde ela chega de mau humor, de cara fechada, é uma pessoa que ninguém gosta de ficar perto dela, para toda solução ela tem um problema, não é isso? Aquela pessoa que fica de grupinho ali, ó, fazendo fofoca, falando de um, falando de outro, porque dentro dela não tem o quê? O príncipe da paz. Qual é a lição que o Senhor Jesus nos deixa aqui? Que a incredulidade impede o milagre acontecer. Veja, o Senhor Jesus retirou todos que não criam, que duvidavam, porque a dúvida e a incredulidade impede o milagre de acontecer. Então, pessoal, mantenha a sua fé, confie em Deus, mesmo que aos olhos humanos pareça impossível, continue crendo, ó. Continue crendo, porque o milagre vai acontecer. Versículo 41, diz assim: e tomando-a pela mão, disse: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Olha que coisa bacana. Pessoal, o milagre é para quem crê. Confie em Deus. E tudo que está fora do lugar na sua vida vai voltar para o lugar. Olha, vai voltar para o lugar as suas finanças, a sua família, vai voltar para o lugar a sua saúde, o seu ministério e principalmente a sua vida com Deus. Olha, talvez você está aqui é uma pessoa que pode ter tudo, mas se você não tem uma vida com Deus, você não tem nada. E você pode ser uma pessoa que não tem nada, mas se você tem uma vida com Deus, é questão de tempo para você ter tudo. Então vamos recapitular aqui, ó, as 4 lições que o Senhor Jesus nos deixou. Primeira lição, qual é? A humildade de Jairo. Veja, ele era um comandante, ele era uma autoridade, mas mesmo assim ele foi humilde. Talvez o senhor e a senhora é uma pessoa que tem uma certa autoridade, um certo status, tem um bom emprego, um bom cargo, um bom salário, tem a sua casa, seu carro, sua moto, mas olha, o segredo é ser humilde. A Bíblia fala que da humildade procede a honra. Quer ser honrado? Então seja humilde. Amém? Segunda lição: seja seletivo com as pessoas que andam com você. Ande com quem tem a mesma visão, com quem tem a mesma fé, com aquela pessoa que quer chegar onde você quer chegar, aquela pessoa que quer chegar principalmente no céu. E talvez você diga assim: mas professor Leandro, eu não conheço ninguém assim. Então ande sozinho, porque você não precisa de ninguém, você precisa só de Deus junto com você. Terceira lição: a incredulidade impede o milagre. Olha só, vou te dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela ia à igreja e ela levava a minha peça de roupa. Ela colocava ali numa cadeira ao lado dela. E ali ela clamava, ela pedia, ela orava, ela fazia campanha, corrente, propósito, para que Deus me libertasse dos vícios. E sempre que ela chegava em casa, ela me encontrava lá. Algumas vezes bêbado e outras vezes totalmente alcoolizado. Quer dizer, totalmente o contrário do que ela cria, do que ela buscava, daquela corrente que ela estava fazendo. Mas ela saía da igreja como? Cheia de fé. Porque é assim que a gente sai da igreja. É assim que quando a gente ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora, você fica como? Cheio de fé. Não é isso? Então ela chegava em casa cheia de fé. E olha, inclusive você que está aí me assistindo, me ouvindo, se você não tem dormido bem à noite, pode ter certeza que hoje você vai dormir bem. Você pode ser uma pessoa que usa ansiolítico, antidepressivo, toma remédio de tarja preta, mas hoje você vai ter uma noite excepcional, pode ter certeza. Em nome de Jesus. Então, a minha mãe, ela chegava em casa cheia do quê? Cheia de fé.
mas ela encontrava uma pessoa totalmente o contrário daquilo que ela tinha buscado. Só que ela não deixava o que os olhos dela via atrapalhar aquilo que ela cria. E ela continuou lutando até que nós nos libertamos e hoje nós estamos aqui. Então, talvez você chegue no seu comércio, no seu trabalho, na sua empresa, na sua loja, na sua casa, e as coisas não estão de um jeito que você buscou, do que você tem orado, mas continue crendo, continue buscando, continue lutando, e certamente essa situação ela vai mudar. E para finalizar, a quarta lição: o milagre é para quem crê. Então confie, continue lutando, porque eu tenho certeza que a sua vida ela vai mudar. Amém, pessoal? Coloque em prática essas 4 lições para que haja uma mudança na sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Olha, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas, no grupo da família, do trabalho, da sua igreja. Marque alguém lá na publicação e não deixe de deixar o seu comentário. Coloque aqui, eu creio. E se inscreva no nosso canal para que você possa ver mais vídeos como esse, tá certo? Deus te abençoe, um forte abraço.